pedido de alguns amigos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui da minha própria casa, construída em Light Steel Framing, para te contar sobre as principais vantagens e desvantagens do sistema. Meu nome é Marília Monteiro, eu sou engenheira civil, empresária, e um dos meus negócios está relacionado ao sistema. Eu não só escolhi fazer a minha própria casa em Light Steel Framing, como também trabalhar com isso. E eu vou te contar por quê. Por conta das vantagens. A primeira vantagem que eu destaco está relacionada a prazo. A gente tem uma economia entre 50% a 70% do prazo de uma obra construída no sistema convencional. Isso significa que numa obra de 12 meses você vai ter uma economia de pelo menos 6. Não importa se essa obra é comercial, residencial, seja lá o que for, se você construir em Light Steel Framing, você vai ganhar muito em velocidade. E o mais legal? Sem perder em nada da qualidade, muito pelo contrário, é uma obra muito mais precisa, muito mais bem acabada. Se você escolher uma boa empresa e uma mão de obra qualificada para isso, vai ser uma obra visivelmente muito mais bem feita quando comparada com o sistema convencional. Segunda vantagem, sustentabilidade. Os materiais podem ser quase que 100% reaproveitados ou reciclados. O aço é o material mais reciclado do mundo hoje. Ou seja, se eu souber como fazer isso, eu posso desmontar minha casa e montá-la em outro lugar. Terceira vantagem, a obra é limpa. Como os materiais são industrializados, eles já chegam prontos. Não tem manufatura no canteiro. É como se fosse um Lego. Inclusive, o termo que a gente usa não é construção, é montagem. Não só a estrutura, mas também os fechamentos, placas cimentícias, gesso, OSB, enfim, os materiais que a gente usa para fazer os fechamentos dos nossos painéis, as nossas paredes, eles são montados. A gente usa parafusadeira. Isso significa que quando você chega num canteiro de uma obra que está sendo construída com essa metodologia construtiva, não tem resto de material, não tem quebradeira, não tem pedaço de tijolo, de bloco, resto de areia, resto de cimento, saco de cimento rasgado, enfim, aquela confusão que a gente já sabe como é que é numa obra convencional. A quarta vantagem que eu destaco está relacionada a custo. A previsibilidade orçamentária, ou seja, a gente tem um orçamento muito mais preciso que no sistema convencional, uma vez que esses materiais são industrializados. Então a gente não tem desperdício. A gente prevê os quantitativos conforme projeto, esses materiais já chegam com as dimensões padrões e são montados. Sabe aquela coisa de faltou isso, faltou aquilo? Não tem isso aqui. Uma obra de alvenaria sempre falta um pouco de areia, um pouco de cimento. Acho que eu fui até meio generosa, né? Pouco não, sempre falta bastante. E aí começam a aparecer os desvios no orçamento. Você vai gastando muito mais que aquilo que estava previsto. A mão de obra geralmente é desqualificada, não é capacitada. E além dessa assertividade no orçamento, a gente tem todas essas vantagens com o mesmo custo do sistema tradicional. O CUB, custo unitário básico, padrão médio-alto para uma obra aqui em Belo Horizonte, no sistema convencional, hoje está em torno de R$2.000 o metro quadrado. Para fazer essa mesma obra em Light Steel Framing, a gente vai ter o mesmo custo. A edificação, tá, gente? Eu já expliquei isso para vocês. Tudo que é externo a essa edificação não está nesse valor. É bom vocês ficarem atentos e não saírem fazendo conta e prevendo um investimento muito inferior para fazer sua casa, hein? Então pensa comigo. Todas essas vantagens, prazo, sustentabilidade, obra limpa, mão de obra qualificada, materiais industrializados, ou seja, um controle tecnológico, um controle dimensional muito melhor, um acabamento muito mais bem feito, enfim, todas essas vantagens com o mesmo custo do sistema tradicional. Agora eu vou falar da desvantagem, que na minha opinião é uma só. Como a velocidade é muito grande, você vai fazer a obra num prazo muito rápido, você precisa de ter todo o recurso que vai ser necessário para começar e terminar essa obra. Só que no fim das contas, eu nem considero isso uma grande desvantagem não, porque se a gente estiver falando de uma obra comercial, não importa que esse desembolso vai acontecer numa velocidade muito mais rápida, porque você vai começar a faturar muito antes também. Então, quando você coloca isso na balança, vale muito a pena.